Estar com vocês, que alegria poder servi-los. Agradecer ao amado bispo, a bispa, por essa tão bendita e honrosa oportunidade. Ser acompanhado pela minha esposa é sempre uma bênção. O evangelista André também me acompanha nessa noite. Filho na fé também, querido Vox, adorador. E meu amigo pastor Alex, que alegria poder estar contigo. Deus te abençoe. Que alegria poder servir essa amada igreja. É a minha primeira vez que aqui estou. É um prazer e um presente poder estar aqui adorando a Deus com vocês. Minha profunda gratidão ao Senhor por essa dádiva, essa oportunidade. Eu quero partilhar com vocês um texto sagrado, por favor. Os que trouxeram o exemplar, abra comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, vamos ler o versículo de número 16. Obrigado. Todos acharam? Capítulo 1, verso 16, na minha versão está assim: Fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Repito, fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Vocês estão comigo? Diga amém. Levante as suas duas mãos aos céus. Diga: Espírito Santo, meu coração aberto está. Quero continuar ouvindo sua voz. Fale comigo através da sua palavra. Com as suas duas mãos levantadas, convide o Espírito Santo agora. Nosso amigo Santo Espírito, Cante. venha aquecer os vem com cura e todo seu poder aqui. Vem manifestar o seu sinal. E o que fazer? Levante as suas mãos e cante. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Nós que cedem vida, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de faz de novo, faz de novo. Oh, Deus é bom. Aplauda Jesus bem forte. Olhe para mim. O livro do Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco. E ele é muito importante. Quando você estuda, você percebe as informações que estão contidas nesse livro são de suma importância para a gente entender como tudo de fato começou. A tradição aponta que esse escrito, esse livro, foi de alguma forma
verbalizado oralmente através de Moisés. Moisés é o autor do Pentateuco. E para nós de alguma forma cremos no criacionismo, entender e estudar esse livro é fascinante, porque revela a grandeza do Deus a qual servimos, mostrando o quão Ele é poderoso, glorioso e soberano. Quando você lê o Salmo 33, verso 6, diz que tudo aquilo que Deus criou, criou com a força da sua palavra. Haja luz e houve luz, mostrando para nós o quão é poderosa, eficiente, eficaz e viva a bendita palavra de Deus. Por isso o termo Gênesis no hebraico é Bereshit, que está ligado com a palavra início. E toda vez que nós lemos Bereshit bara Elohim het harat, no princípio criou Deus os céus e a terra, há dois verbos no tronco do hebraico, que é o verbo bará e o verbo asa. Asa é criar a partir de algo já existente, de uma matéria-prima. Então o homem, no seu poder criativo, ele só consegue criar a partir de alguma coisa já existente. Somente Deus consegue utilizar o verbo bará, que é criar a partir do nada. Só Deus pode fazer do nada tudo acontecer. E se você notar na obra da criação, pastor Alex, todas as coisas como Deus vai criando, você vai perceber que Ele cria o mundo como se fosse uma gangorra. Ele cria o céu e a terra, e depois no segundo dia Ele cria as coisas de cima. No terceiro dia Ele cria as coisas de baixo. No quarto dia Ele cria coisas de cima. No quinto dia Ele cria as coisas de baixo. Mas no sexto dia, que é o homem que Ele vai criar, Ele não pode criar apenas das coisas de cima, senão essa criação só vai pender para as coisas de cima. E também não pode pegar só das coisas de baixo, porque senão essa criação vai ficar pendente para as coisas de baixo. Por isso no sexto dia Ele pega algo de cima e Ele pega algo de baixo. De baixo Ele pega o barro, com a natureza das coisas de baixo. De cima Ele pega o espírito com as coisas de cima, embute dentro do barro esses dois mundos, provocando um grande equilíbrio no mundo, que somente dentro do homem existe tanto algo de cima, quanto também algo de baixo. Quem está comigo, diga amém. Por isso no capítulo 1 que nós lemos, no ato da criação, Deus está criando, e Ele cria dois astros. Quantos astros? O maior para governar o dia, que nós conhecemos como é o nome dele? Sol. E o menor para governar a noite, que tem o seu nome como lua. Quando você utiliza a questão teológica sobre tipologia e símbolos, você vai perceber que a figura do sol se assemelha à figura do próprio Deus. Deus se compara ao sol. E pergunte por quê? Porque o sol é o único que é 3 em 1: forma, luz e calor. E Deus é 3 em 1: Pai, Filho e Espírito Santo. Então se Deus é o sol, por isso Malaquias capítulo 4 verso 2 diz: para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Então Deus se compara ao sol. Se Deus se compara ao sol, resta-nos entender que a figura da lua representa o homem. E quando você estuda sobre a lua, você consegue exaurir algumas lições que eu quero aqui partilhar com vocês. A primeira verdade que você aprende observando a lua é que a lua não tem luz própria. Repito, a lua não tem luz própria. Na realidade, a lua possui apenas um reflexo do sol. Quando você utiliza o observador terrestre, você vê partes diferentes da lua sendo iluminada pelo sol. Isso ocorre porque ela está em movimento. Então a lua nunca poderá se vangloriar achando que ela está brilhando, porque ela não foi chamada para brilhar, ela foi chamada para refletir. Quem está comigo já entendeu. Então o verdadeiro servo de Deus é aquele que compreende que ele não foi chamado para ser um brilho ou brilhar no ambiente. Ele foi chamado para refletir o brilho do sol. Em
tempo onde a igreja evangélica brasileira tem passado por um tempo de tanta vaidade, egocentrismo, onde muitas pessoas se consideram a última coca do deserto e a última bolacha do pacote, onde o culto está ligado mais ao homem do que propriamente ao próprio Deus, eu venho aqui nessa noite vaticinar uma palavra: que a glória seja sempre dele e nunca do homem. Precisamos evocar João 3, versículo 30, que ele cresça e eu diminua. Porque enquanto o culto for voltado a homens, Deus não pode operar. Por isso, dentro da igreja de Sardes, Ele está do lado de fora, mas aqui Ele está batendo na porta e dizendo: eu quero fazer parte de você do lado de dentro. Quem está comigo, diga amém. E você vai perceber que até para uma criança, se você pegar uma criança e pedir para ela fazer um desenho, ela vai fazer um desenho da seguinte forma: ela vai fazer uma casinha, que é aquele pauzinho, vai fazer uma árvore, vai fazer uma cabecinha, uns pauzinhos, pai, mãe, ele, e em cima ela vai fazer o quê? Ela não vai fazer a lua, ela vai fazer? Até por uma criança, o desejo dela é ver o... Então o maior desejo de uma igreja não é ver lua, é ver o... Só quem ama a presença de Deus, levante as mãos aos céus. Por mais que nós possamos ter uma boa canção, um bom adorador, um bom pregador, boas pessoas no ambiente com talento, aptidão, dons espirituais, mas nada se compara com a presença dele no recinto. Porque é a presença dele que assegura o poder da palavra dele fluindo, acontecendo de uma forma operante, ativa, ao ponto de fazer coisas poderosas e miraculosas acontecer no nosso meio. É a presença dele na nossa vida. A segunda verdade que você pode observar sobre a lua é que a lua, ela tem uma rotação. Ou melhor, a terra depende da rotação da lua. A lua possui 3 movimentos. Quantos movimentos? Primeiro, translação. Segundo, rotação. Terceiro, evolução. Primeiro, translação. Segundo, rotação. Terceiro, evolução. A primeira que nós entendemos como translação é aquilo que ela faz em torno do Sol, acompanhando a terra, e esse movimento dura em torno de 1 ano. O movimento chamado rotação é aquilo que ela faz dentro do seu próprio eixo. O terceiro movimento é aquilo que ela faz também em redor da terra. Ou seja, isso significa que a lua é responsável diretamente por diversos fatores que influenciam o nosso ecossistema. Ou seja, ela produz através da sua rotação um equilíbrio e uma harmonia na terra, provocando uma estabilidade principalmente na temperatura e nas estações: outono, inverno, verão ou primavera. Então a lua é responsável por gerar esse certo tipo de equilíbrio. Só que se a lua olhasse e dissesse a Deus: hoje eu não vou me movimentar, sabe que isso aconteceria? Ou que provocaria? Um profundo desequilíbrio no planeta Terra. As ondas do mar invadiriam a terra, prejudicaria tanto o mundo animal, marítimo, e o mundo humano, terrestre. Todo o sistema seria afetado se um dia a lua não cumprisse a sua rotação. Por isso eu, como lua, Deus está me ensinando: você não pode parar, porque alguém depende do seu movimento. Se você parar, a terra é afetada. Se você parar, a casa é afetada. Se você parar, muitas pessoas serão afetadas. Então eu preciso entender que Deus me chamou para um movimento. Deus me chamou para uma marcha. Deus me chamou para caminhar. Deus me chamou para andar. Pega na mão desse irmão que está do seu lado e diga: você está proibido em parar. Muita gente depende de você.
Se você continuar de pé, alguém vai ficar de pé. Se você continuar caminhando, alguém vai caminhar com você. É Deus dizendo, como disse a Josué: ó Josué, levanta-te, passa o Jordão, porque você fará esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que daria. Se você parar, eles não passam, mas se você avançar, eles vão atravessar esse Jordão e chegar na promessa daquilo que eu estabeleci. Levante as suas mãos lá em cima e faça um barulho que o diabo não gosta de ouvir aqui nessa hora. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Deus é especialista em provocar em nós alguns movimentos. Ezequiel está em um vale, no capítulo 37. Deus o leva em espírito. Vale representa um período de dor que todos nós atravessamos. Mas ele diz: o Senhor me levou num vale, mas ele me fez andar. O verbo andar é um verbo de movimento, até porque ninguém anda parado, a não ser os adolescentes de hoje. Mas é um verbo de movimento. Ezequiel está em um lugar de dor, um lugar que é um cenário de morte, mas mesmo assim ele está andando. Ou seja, o vale não foi capaz de neutralizar a sua caminhada. Por isso o salmista do Salmo 126 diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará carregando, sem dúvida alguma, consigo os seus molhos. Isso significa o quê? Deus vai permitir a lágrima descer, mas não vai permitir que eu pare na minha jornada. Chorar sim, parar. Chorar sim, parar. Então você está proibido de parar. Perceba que em 1 Reis capítulo 19, Elias para debaixo de um zimbro. O sentimento que está dentro dele é desistência. O sentimento que está dentro dele é um sentimento suicida. Ele quer morrer. Mas o texto diz que o anjo do Senhor desceu, e a ordem foi: levanta e anda. Levanta e anda, porque grande ainda é o teu caminho. Tem gente que chegou aqui com o pensamento de parar, jogar tudo para cima, e até pensamento suicida passou sobre a sua cabeça. Mas Deus fez dessa casa aqui hoje o pé de zimbro, dizendo: hoje tem pão, tem água, tem alimento, e aqui você não para, aqui você recebe força para continuar. Quem acredita adora, quem acredita celebra, quem acredita exalta. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olhe para mim. Terceira lição, terceira verdade: a lua possui um ritmo. Repita comigo: a lua possui um ritmo. A lua tem um ritmo em volta do seu próprio eixo. Ela possui esse ritmo. E quando ela sai do seu eixo, de alguma forma ela entra na frente do sol. E toda vez que ela sai do eixo,
e entra na frente do Sol, acontece o fenômeno que nós conhecemos como eclipse. Ela, nesse exato momento, fora do eixo, impede que a luz do Sol chegue Então ela não provoca luz, ela provoca nesse momento trevas. E isso me fez entender que toda vez que eu saio do eixo, eu não produzo luz, eu produzo trevas. Toda vez que você sai do plano, sai do propósito, sai do eixo, você faz com que alguém chore, alguém derrame lágrimas. Lembra da história de Jonas? Ele recebe uma ordem, se rebela contra a ordem, sai do eixo, toma uma decisão para ir para outra cidade, desce para Jope, compra passagem, entra no navio, vai para o porão. Até então tudo está dando certo, mas nem tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Na realidade, Deus está te dando corda, só para ver até onde você. Só há uma verdade aqui, acredito que na Zona Norte todo mundo conhece essa verdade. Deus solta a linha, mas não solta o carretel. Deus solta a linha, mas não solta o carretel. Deus solta você até ver onde você vai, mas uma hora ou outra Ele vai. Capítulo 1, Jonas não ora. Capítulo 1, ele quer fazer aquilo que ele deseja. Capítulo 1, ele faz aquilo que dá na sua cabeça. Capítulo 1, ele faz aquilo que dá no seu coração. Mas o capítulo 2, a primeira coisa que Jonas decide fazer, no verso 1, é assim: e Jonas orou ao Senhor seu Deus. Capítulo 1 ele não ora, capítulo 1 ele decide, capítulo 1 ele escolhe, capítulo 1 ele faz o que ele quer. Mas no capítulo 2 a primeira coisa que ele está fazendo é orando. E por quê? Porque no capítulo 1 verso 4 Deus mandou no mar uma grande tempestade. Tempestade na Bíblia aponta para um período de dor, luta, prova. Ou seja, Deus criou um cenário de dor para trazer Jonas de volta para o caminho da oração. Aí eu pergunto, Deus sabe ou não sabe trazer você de volta para o altar? Deus sabe ou não sabe trazer você de volta para a oração, para o jejum, para o propósito? Sabe ou não sabe? Sabe. Então toda vez que eu saio do eixo, saio do ritmo, eu produzo trevas e não luz. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não a treva do mundo, mas a luz do mundo. Quarta verdade: a lua, se você utilizar o observador terrestre, você vai notar que, diferentemente na terra, quando você observa ela, você vai ver que ela na sua superfície é cheia de crateras, buracos. Diferentemente da terra, a lua não possui uma atmosfera. O que é atmosfera? É como se fosse uma blindagem em torno da terra, que à medida que os meteoros, as pedras, vêm de encontro ao planeta da Terra, mediante a atmosfera é blindada. Então a atmosfera impede que o meteoro ultrapasse, atinja a Terra e cause um caos. Só que na Lua não, ela não possui atmosfera, sendo que então todos os ataques que vêm dos meteoros atingem a superfície da Lua e gera buracos, marcas, crateras. Isso Deus me fez entender que eu, como lua, Deus vai permitir que eu passe por algumas marcas, feridas, crateras. Por isso Paulo vai dizer: ninguém me inquiete, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Só que a marca, ou uma cicatriz, não só aponta uma batalha que foi travada, mas toda vez que você olha uma cicatriz, você percebe um período de dor, mas um período que você superou. Vou falar de novo. Por isso a palavra vencedores é a junção de duas palavras: vencedores. Vencedores. Vou falar de novo até você dar uma glória a Deus. Vencedores. É impossível você se tornar um grande vencedor sem superar as dores que a vida lhe causou. Eu falo com pessoas que nessa noite estão carregando algumas marcas sobre a sua vida, mas essas marcas são símbolo não somente da dor, mas de uma experiência que você sobreviveu ao naufrágio,
sobreviveu à fornalha, sobreviveu à tempestade, sobreviveu à cova dos leões, sobreviveu à luta, à guerra, à dor. Você está aqui porque a mão de Deus não deixou você sucumbir. A depressão veio, a ansiedade veio, os ataques do inferno veio, mas a mão de Deus te protegeu, te guardou, te livrou. Por isso a Bíblia diz no Salmo de número 91 a seguinte expressão: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e embaixo das suas asas estará seguro. Porque a sua verdade é escudo broquel. Por isso eu não tenho medo do terror da noite, nem da seta que foi de dia, e nem da peste que anda na escuridão. Porque Ele me assegura: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Um Deus que derruba muralhas, dá estéril pai, mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Só você, diga. Deus já das fontes em meio ao deserto haverá. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Olhe para mim, escute-me. Jesus é crucificado. Quando Ele é crucificado, as pessoas blasfemam. Se tu és o Filho de Deus, saia daí. Mas como ovelha muda, Ele está sendo entregue ao matador. No ápice da sua dor, Ele gera salvação. Porque enquanto um blasfema, o outro diz: lembra de mim quando entrares no seu paraíso. Jesus morrendo gera vida. No ápice da sua dor, Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele se entrega. Não se entrega à morte, Ele se entrega para o Pai. Está consumado, tetelestai. Só que Jesus depois, Ele ressuscita ao terceiro. Só que quando Ele ressuscita, Ele não ressuscita com o mesmo corpo, Ele ressuscita com o corpo glorificado. Nessa ocasião que Ele ressuscita com o corpo glorificado, Ele poderia se manifestar de uma forma na sua integralidade, sem nenhum tipo de ferimento. Sim ou não? Porque o corpo agora é glorificado. Perceba que Ele entra no espaço do cenáculo sem passar pela porta. O corpo já está glorificado. Ele sai e os discípulos não percebem que Ele saiu, porque o corpo já está. Mas Ele ressuscita carregando consigo o que é? As marcas. Ele poderia ter ressuscitado perfeitamente íntegro, mas Ele faz questão de ressuscitar porque Ele saberia que Ele haveria de encontrar alguém que só ia acreditar que Ele ressuscitou mediante pudesse enxergar ou identificar sobre o seu corpo as suas. Tem gente que só acreditou que Ele ressuscitou porque viram mostrando que Ele enfrentou o momento da dor, mas não perdeu, mas venceu. Essas marcas é para ser um testemunho, para que alguém se aproxime dele mediante as dores que você já passou um dia. Então está chorando hoje, não reclame, é Deus provocando um poderoso testemunho na sua casa, na sua vida.
Eu sei que muitas das vezes as pessoas querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Mas fique tranquilo, a cicatriz mostra que você passou pelo vale, passou pelo problema, passou pela dificuldade, mas ela não te devorou, ela não te sucumbiu, ela fez você mais forte. Quinta verdade. Em 1969, precisamente dia 20 de julho, às 20 horas e 17 minutos, vai registrar nos anais da história a primeira vez que o homem pisou na Lua. Isso significa que a Lua então um dia foi pisada. Eu, como Lua, representa que Deus vai permitir em alguns momentos que eu passo pelo processo do pisamento, que alguém pise em mim. Mas eu pergunto para vocês, quando é que na história registrou a primeira vez que o sol foi pisado? A lua já foi pisada, mas o sol nunca foi. Eu, sendo lua, Deus vai permitir que eu passe pelo processo do pisamento. Quando você estuda sobre a confecção de um vaso na mão de um oleiro, há pelo menos 3 etapas importantes. Quantas etapas? Primeiro, a escolha. Sabe quantos tipos de barros tem na terra? 200 tipos de barro. Mas nem dentro de todos esses tipos de barro, todos servem para ser um vaso. Dentro de 200, apenas 8 tipos podem ser um vaso. Isso já fala muito ao nosso coração, que entre tantas pessoas Deus me escolheu e escolheu você. Já valeria um glória a Deus, não é verdade? Escolheu, pronto. E agora, a fase do curtimento. O que é a fase do curtimento? É do isolamento. O oleiro leva para um lugar úmido para que o barro crie liga. A liga faz com que o barro tenha resistência e durabilidade. É aquele momento que Deus te afasta de todo mundo, e esse momento é você e ele e você. Ele vai te dando resistência para ensinar que você não depende de homens, você depende dele. É resistência, é preparo. Perceba que o tempo de preparação sempre é maior do que o tempo da execução. Moisés esperou 80 anos para ser usado por Deus. Davi esperou 13 anos para ser usado por Deus. José esperou 17 anos para ser usado no processo daquilo que Deus queria. Jesus esperou 30 anos para exercer o ministério de 3 anos. Então o tempo de preparação não é um tempo de pular, nem cortar caminho, nem buscar atalho. É aguardar o processo que o oleiro está trabalhando em nós e depois através de nós. Depois que o vaso sai do lugar úmido, ou barro, melhor dizendo, ele leva para um lugar ermo e estica o barro. E é a terceira fase, a fase do pisamento. O oleiro começa a pisar no barro, para que dentro do barro todas as bolhas sejam removidas. Por quê? Porque se o oleiro levar o barro sem remover as bolhas, quando o barro entrar dentro da fornalha, no momento da sua formação para ser um vaso, tendo bolha, logo ele vai estourar dentro do forno, dentro da fornalha. Por isso o oleiro precisa cuidadosamente remover todas as bolhas. O que é a bolha? É o nosso ego, é o nosso orgulho, é a nossa vontade de agir com a nossa própria mão. Porque aí você entende que o evangelho não é sentir, é fazer. Eu não amo porque eu sou bom, eu amo porque é um mandamento em amar. Em mim não há nenhuma bondade, quem está em mim é bondoso. Quem está entendendo, diga amém. Eu não perdoo porque sou bom, perdoo porque é uma decisão, e decisão de obedecer a Jesus. É o momento que o meu ego é confrontado e eu entendo qual é a preciosidade do evangelho. E evangelho é virar a outra face, é caminhar a segunda milha. Não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade dele. Quem está comigo, diga amém. Eu já vou concluir. Mas a lua passa por 4 fases. Quantas fases? Se você não fugiu da escola, você lembra. Qual é a primeira fase? Minguante. Segunda fase? Lua nova.
Terceira fase, crescente. E quarta fase, é uma mistura, uma salada. Primeira fase, segunda fase, lua nova. Terceira fase e quarta fase. Vamos lá. Eu, como lua, também passo por algumas. Não tem dia que você acorda animado, dizendo, hoje pode vir um capeta que eu vou dar um Hadouken nele. Mas tem dia que você acorda como? Borocochô, desanimado, desacreditado. Sim ou não? Mas o bom de Deus, que Ele não está com você só no momento da fase boa. Às vezes há pessoas que só nos cercam em fases boas da vida. Mas Deus não é como o homem. Ele não só está com você quando você pode oferecer, ou quando a sua fase é boa. Ele está com você em todos os. Olha o que Ele disse para Josué: eu estou contigo todos os. No dia que você estiver animado, eu estou contigo. Mas no dia que você estiver desanimado, eu estou contigo. No dia que você estiver crendo, eu estou contigo. Mas no dia que você estiver incrédulo, eu também estou contigo. No dia que você estiver alegre, eu estou contigo. Mas quando você estiver triste, eu também estou com. Qual é a primeira fase? A fase minguante. É aquele momento que o sol e a lua estão afastados. A lua nasce ao meia-noite e se põe ao meio-dia, estando ela afastada do sol por 90 graus. Minguar significa diminuir, desaparecer. É aquele momento que Deus começa a tirar coisas de você e para colocar coisa dele em você. Eita! E não é fácil quando Deus precisa tirar algumas coisas para encaixar aquilo que Ele acha que precisa colocar em você. Mas a segunda fase é a fase da lua nova. Ou seja, a lua aparece às 6 da manhã e se põe às 18 horas. Ela não pode aparecer à noite porque ela não consegue refletir ao mundo o brilho do sol, porque ela se encontra vazia. E alguém vazio não pode trabalhar, porque de vez em trabalhar, trabalha. Dá trabalho, melhor dizendo. Vou falar de novo. Porque a lua não pode nesse momento, nessa fase, executar o seu maior ofício, que é governar durante a noite, porque ela se encontra vazia. E quem está vazio não trabalha. Quem está vazio dá trabalho. Por isso que precisamos de pessoas aqui nessa noite não vazias, mas eu nunca vi um cheio falar mal da vida de ninguém. Eu só vi crente vazio falar da vida dos outros. Eu nunca vi um crente cheio dar trabalho para pastor. Só crente vazio dá trabalho para pastor. Você está aí ou não, irmão? Crente cheio é ocupado demais. Mas crente vazio parece Satanás. Lembra Deus falando com o diabo? Da onde tu vem? Ele diz assim, de vaguear, de observar a terra. Deus está dizendo, então você é um vagabundo? Porque você está vagueando a terra, olhando a vida dos outros. Se ele tivesse ocupado, não estava olhando a vida de ninguém, está olhando a própria vida, não é verdade? Escute-me. Por isso a gente não pode viver uma vida vazia. Mas a terceira fase, qual é? Crescente. É um processo de crescimento. E a ordem de Deus para nós é que possamos viver uma vida contínua de crescimento. Perceba que a ordem que está lá em 1 Pedro 3,8, se não falha a memória, diz assim: crescei na graça e crescei no conhecimento. É um conhecimento tanto empírico, mas é um conhecimento também profundo e bíblico. É um crescimento que você tem com relação à graça de Deus, o amor de Deus e o poder de Deus, mas ao mesmo tempo é ser cheio da virtude do Espírito Santo. Perceba que os discípulos tiveram 2 toques do Espírito Santo. Primeiro, quando o Espírito Santo é soprado sobre eles, quando Jesus ressuscita, sopra. Eles recebem o Espírito Santo na forma de regeneração. Mas em Atos capítulo 2, eles recebem o Espírito em forma de poder. Toda vez que você tem um encontro com Deus, ou quando alguém aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo é soprado, que começa a regenerar, transformando ele da água para o vinho, de um velho homem para um novo homem.
é o Espírito Santo regenerando, transformando e libertando. Mas o homem não pode só ter o Espírito Santo aqui, ele precisa ter o Espírito Santo aqui também. Por isso ele precisa transcender ou transicionar para a quarta fase. E qual é a quarta fase da lua? Por isso em Atos capítulo 2, todos estavam reunidos no mesmo. Quando de repente, e eu gosto disso, o texto diz eu sei, como crente que nós somos, conhecedor de igreja, a gente tem uma forma de liturgia. A gente sabemos o começo e o meio e o fim de um culto, sim ou não? A oração, os louvores e a pregação da palavra, sim ou não? Mas Deus não está preso a uma forma, Deus trabalha na multiforma da graça. Por mais que nós temos um método de trabalho, Deus não está preso a um parâmetro, ou um esboço, ou um método do homem. Deus tem liberdade de fazer aquilo que Ele quer. Por isso o texto diz, foi de repente. Não estava na programação, não estava na cronologia, não estava dentro de um script. Ele veio quando ninguém esperava, é de repente. E pode ser que numa quarta-feira como essa, de repente você levantando a mão, Jesus te batiza com o Espírito Santo. Pode ser que numa quarta-feira inesperada como essa, em um dia comum, você levantando a mão, o caroço que está no corpo é arrancado do corpo. De repente numa quarta-feira como essa, você levantando a mão, as algemas, as correntes que te prendiam são quebradas nessa noite, porque o Espírito Santo está dizendo, eu te trouxe aqui nessa quarta-feira para te encher da minha glória, encher da minha presença, encher da minha virtude, encher dos dons espirituais. Pega na mão desse irmão que está do seu lado, levanta a mão dele lá em cima com a sua no terceiro andar. Em 10 segundos você vai abrir a boca e adorar o nome de Jesus. Deixa Ele te encher. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, enche-me. Oh, glória. Enche-me, E foram cheios no de repente. De repente veio um vento impetuoso e veemente e invadiu a casa. Olhe para mim, vento você não vê, mas o vento você sente. Quem já sentiu ele aqui nessa noite? E foram vistas línguas repartidas como? Primeiro, língua você não vê, língua você ouve. Mas o texto diz, e foram vistas. Porque nesse ambiente Deus faz você enxergar aquilo que o homem natural não consegue enxergar. O que foram vistas? Línguas repartidas como fogo. Repita comigo, fogo. Deus sempre se revelou na história através do Êxodo capítulo 3. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente uma sarça ele vê pegando, e uma voz começa a falar com ele. Deus chama ele no meio da sarça, e uma sarça que pega. Quando Moisés levanta o tabernáculo, ele é colocado, inspirado por Deus, fazer um candelabro, um menorá, que tem 7 pontas, que ardia em... Quando Elias, ele ora, mas antes de orar conserta o altar. Depois que ele conserta o altar, ergue a voz aos céus, e Deus como sinal responde a sua oração. Como? Antes de ser translatado por Deus, o texto diz que foram vistos cavalos e cavaleiros que pegavam. Salomão, quando edifica o templo, e na sua inauguração, ele ora ao céu, os sacerdotes estão ali, o holocausto está preparado, e Deus como resposta desce. O templo de Salomão
tem 70 candelabros e todos eles estão pegando. Aparece João Batista dizendo: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Esse Deus é o Deus também que se revela através do fogo. E nessa noite, Deus reservou essa noite para te encher cheio do Espírito Santo e com fogo. Fica de pé comigo, por favor. Me aproximei, permaneci